E uma nova estreia, que nós vamos sempre trazer para vocês séries, sequências de matérias especiais, como nós já fizemos muitas, e foram matérias muito interessantes, porque às vezes uma única matéria é insuficiente para abordar temas, que são temas extensos e que requer um pouquinho mais de atenção. E nós vamos, a partir de agora, trazer, não em dias seguidos, numa sequência diária, mas em algumas semanas alternadas, porque aí fica como um quadro mesmo aqui do nosso programa. Nós vamos falar sobre problemas em condomínios, vamos falar sobre viver em grupo, viver em sociedade. No primeiro momento a ideia era falar só sobre condomínio, mas não basta, porque depois tem a questão de viver no bairro, aí tem um problema com o vizinho, e vizinho não é só porque você está num condomínio, vizinho é vizinho. Vamos falar assim, E aí viver em sociedade não é fácil não. Então tem a questão do bairro, tem a questão da rua, são problemas muito peculiares, mas são problemas que se você nunca teve, não desdenhe do outro. Porque se você nunca teve, um dia você pode ter, não estou jogando praga não, mas você nunca teve, pode ser que você um dia possa ter. E outra coisa, não reclame do seu problema atual, porque ele pode piorar. Isso é fato, viu? Então nós vamos começar aqui e de uma forma muito tranquila, muito leve, ouvindo sempre isso que é importante, um especialista. E o Dr. Guilherme, que já é o nosso consultor aqui para vários assuntos, aqueles assuntos mais complicadinhos, ele vai trazer alternativas para que você consiga se livrar de problemas que às vezes começam assim bem pequenininhos e aquela bola de neve aumentando, e isso pode destruir não só uma amizade, como a sua vida toda. Você tem que mudar não do bairro, do condomínio, tem que mudar da cidade, às vezes, país, sei lá, Então vamos começar com a nossa primeira matéria dessa nossa série, Como Viver Bem em Sociedade. Veja só. A editora de vídeos Amanda Guerra tem passado por dificuldades no condomínio, onde mora há 2 anos. Eu tomei uma multa indevida no ano passado por uma coisa que eu não fiz, que no caso era uma bituca de cigarro jogada. Eu recebi uma notificação antes falando sobre, só que eu fui tentar conversar explicando que não era minha e simplesmente não teve assunto. Aí eu deixei quieto para não levar isso adiante, porque já que eu não tinha o que fazer, eu não ia pagar por algo que eu não fiz. E semana passada eu recebi uma outra multa por uma carta de um inquilino de baixo que estava falando que a cinza de cigarro que caía na janela dele era minha. Só que eu não recebi notificação, nem um aviso, nem nada do tipo, e muito menos uma prova de que as 2 infrações foram minhas. De acordo com o advogado Guilherme Moraes, a situação que a Amanda está passando é um tanto quanto estranha. Ele explica o que a lei brasileira determina. Elas devem inicialmente ser estipuladas, pautado no Código Civil Brasileiro. O Estatuto do Condomínio, efetivamente, ele faz lei entre as partes. Essas regras que são discutidas e convencionadas pelos condôminos, que são partes dessa micro-sociedade que é o condomínio, efetivamente, ela deve ser discutida e aprovada pela maioria dos participantes e mais, não pode nunca infringir a legislação brasileira. Ainda segundo Amanda, a empresa que administra o condomínio afirmou que para a aplicação da multa não é necessário a comprovação de provas. Eu entrei em contato e eles disseram que a advertência anterior sobre a bituca daria o mesmo resultado para o outro caso, mesmo não sendo o mesmo assunto, que já tinha uma notificação, então já era válida que tinha uma, então não precisava de outra e nem de prova. Disse que a prova seria a mesma carta do inquilino de baixo. A denúncia, principalmente com relação à multa, ela tem que ser pautada, ela tem que ser fundamentada. O condomínio, percebendo a infringência de alguma regra, a infração de alguma regra, ele inicialmente, em linhas gerais, notificaria o seu condômino a cessar com aquela conduta e, posteriormente, autuaria, mas devidamente com todo o seu conjunto probatório. Caso contrário, cabe também ao condômino o procedimento administrativo para se
desvencilhar daquilo que está sendo imposto e, caso contrário, caso não seja julgado procedente, seja obviamente injusta aquela imposição de multa, pode-se recorrer ao Poder Judiciário para analisar a situação. Para que casos como estes não ocorram, é preciso que o morador atente-se para os direitos e deveres dentro do condomínio. Inicialmente, tomar conhecimento do estatuto do condomínio, das regras vigentes naquele condomínio, para que a gente não infrinja nenhuma norma, mesmo sem querer. E do mais, tentar sempre manter um bom relacionamento, já que o condomínio é sim tido como uma microsociedade, então essa microsociedade ela deve andar nas boas para que não se tenha nenhum problema. E do mais, sempre tentar conversar com o síndico, com a administradora do condomínio, aquela empresa que tiver, para que não se tenha nenhum problema maior. Tá vendo? É simples. Conversando, olha, no final dá tudo certo.